Muito bem, caro telespectador, voltamos então. O nosso assunto de hoje é oração. E no primeiro bloco nós falamos a respeito do que na verdade vem a ser oração. E aí entendemos que oração é um estado de consciência da presença de Deus sobre a nossa vida. Pois bem, nesse segundo bloco, eu queria responder e tentar esboçar uma resposta com você a duas perguntas. A primeira delas é como orar. Você já sabe, e eu sabemos, o que é a oração, mas tendo essa resposta, nos surge uma segunda questão. Como nós devemos orar? Jesus, é interessante que os discípulos fizeram essa pergunta a ele. Os discípulos fizeram muitas perguntas irrelevantes a Jesus. A todo momento eles questionavam a Jesus. Mas eu aprendi que nós crescemos na vida quando nós perguntamos. Aliás, os filósofos vão dizer que nós crescemos através dos questionamentos. E os discípulos questionaram a Jesus. E entre outras perguntas que eles fizeram a Jesus, eles perguntaram: Jesus, e como nós devemos orar? Aí Jesus fala a eles aquela oração tão conhecida de todos nós, na nossa tradição ocidental, a oração do Pai Nosso. Entre outras coisas, e a oração do Pai Nosso nos cabe muitos ensinamentos, mas é importante que nós possamos entender a essência da oração do Pai Nosso. A essência da oração do Pai Nosso, ela diz respeito a nós chegarmos a Deus. Você introduz a sua oração a Deus num estado de fragilidade. A um Deus que naquele diálogo é quem pode. É aquele que detém todo o poder, todo o amor, e nós chegamos como um filho que chega ao seu pai. Um estado de dependência. Aliás, em Lucas capítulo 18, Jesus vai explicar um pouco mais, e entre as suas pregações, Jesus vai falando inúmeras questões a respeito de como orar, mas em Lucas capítulo 18, Jesus faz um contraponto entre dois homens que vão ter um ato de oração, um momento de oração. Ele fala de um fariseu e de um cobrador de impostos. E aí Jesus narra a maneira como o fariseu ora e como o cobrador de impostos se porta também na oração. E ele vai dizer que o fariseu, ele chega para Deus e ele inicia a sua oração dizendo todas as coisas bonitas que ele tem feito. Ele diz: olha, Senhor, graças a Deus, graças a Ti, que eu não sou como esse miserável que está ao meu lado. Eu sou alguém que cumpro todos os meus votos. Eu sou alguém que jejuo 2 vezes por semana. E eu te dou graças por isso. Na verdade, essa oração, por trás dela, havia uma segunda intenção. Essa oração falava de alguém que não orava a Deus, que manifestava suas qualificações para humilhar a pessoa que estava do seu lado. Era uma oração que estava direcionada na horizontal, que estava direcionada a quem estava ao seu lado. Por outro lado, Jesus fala do cobrador de impostos. E Jesus diz que esse cobrador de impostos orava batendo no peito e dizendo: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou, em outras traduções, seja propício a mim, que sou um pecador. Essa oração, meus queridos, ela fala de alguém que chega numa condição de necessidade para com Deus. É alguém que, mesmo que tenha suas qualidades, mesmo que tenha seus talentos, mesmo que tenha seus atos de fidelidade a Deus, mas é alguém que reconhece que mesmo que ele faça tudo de bom na sua vida, ele depende de Deus.
ele depende. E aí Jesus narra essas duas situações e ele pergunta: quem será que foi atendido por Deus nessa oração? O fariseu que orou num estado ou num aparente estado de soberania perante a circunstância, ou aquele cobrador de impostos que chega perante Deus reconhecendo todas as suas limitações? Obviamente, e a resposta de Jesus é essa, que quem estabeleceu um momento de oração com Deus foi o cobrador de impostos, que reconhece todas as suas fraquezas. Portanto, como eu devo orar, depois de saber que orar é dialogar com Deus, é estar com Deus, é desfrutar da presença de Deus? Como que eu oro? Eu oro chegando a Deus como quem suplica. Eu oro chegando a Deus como aquele que precisa. Eu oro chegando a Deus, eliminando e descartando todas as minhas vaidades, deixando elas de lado. Aliás, essa é a oração poderosa. Essa é a oração que toca o coração de Deus. Deus não cabe às nossas vaidades e às nossas manipulações, mas Deus nunca deixará de olhar para a fragilidade humana. Aliás, uma vez alguém me perguntou: pastor, qual seria a oração forte? A oração forte seria aquela onde eu entono a minha voz, onde eu dou ordenanças espirituais? E eu respondi a essa pessoa: a oração forte é a oração do quebrantado. A oração forte é a oração do arrependido. A oração forte é a daquela pessoa que chega por baixo com Deus. É a oração daquela pessoa que sabe que precisa de Deus. Essa oração, tenha certeza, tem um poder extraordinário, porque é uma oração que tem como prioridade ser tratado por Deus. É a oração que realmente transforma a nossa vida. Pois bem, como eu devo orar? Eu devo orar como alguém que precisa de Deus. Não alguém que tem a pretensão de mandar em Deus. Eu oro como alguém que precisa de Deus. É a oração que Ana faz. Lá no capítulo 1, você pode ler, no capítulo 1 de Samuel, é aquela oração que não sequer foi compreendida uma palavra, mas foi a oração de alguém que chegou e disse: eu estou carente, eu estou cansada, eu estou abatida e eu preciso de algo na minha vida. E foi a oração que Deus ouviu e, mais que isso, foi a oração que Deus atendeu. Mas aí nós temos outra questão muito importante para que surge a nós com respeito à oração. Primeiro, o que é oração? Nós já sabemos. Nós sabemos como devemos orar ou como devemos introduzir as nossas orações. E a terceira pergunta: por que orar? Por que eu oro? A maioria das pessoas não entende por que elas devem orar. Porque nós devemos estabelecer um relacionamento cotidiano com Deus. E por que, como nós lemos no primeiro momento, no primeiro bloco, por que perseverar na oração? Porque por dois motivos. Primeiro deles, porque embora nós tenhamos questões que são físicas, e todos nós sabemos disso, nós não somos ignorantes nesse ponto.
Nós sabemos que existem coisas que acontecem na nossa vida simplesmente porque nós vivemos. Alguns problemas acontecem para nós porque são questões da vida, são questões para quem está vivo. Porém, se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai saber que algumas coisas parece que elas não têm explicação. Parece que algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não conseguimos compreender o porquê disso estar acontecendo. Talvez aí seja o momento de nós pararmos e refletirmos e entendermos que algumas questões elas são de ordem espiritual. O apóstolo Paulo vai alertar os filipenses e ele diz o seguinte, na sua carta aos filipenses: pois a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Ordens espirituais que muitas vezes querem nos abater, querem nos fazer desistir, nos desanimar. Uma pessoa que ora é uma pessoa que consegue vencer o desânimo, por exemplo. Quando você ora, quando você busca a Deus, aliás, a carta que o apóstolo Paulo fala esse texto é a carta de Efésios, mas também na carta de Filipenses, e esse sim era o texto de Filipenses que eu queria deixar para vocês, é o Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala das nossas ansiedades. E ele diz o seguinte: coloquem em Deus todas as vossas ansiedades, para que Ele vos dê a paz que excede todo o entendimento. Portanto, quando nós oramos, meus irmãos, meus queridos, nós combatemos todas as ordens espirituais que querem nos abater, que querem nos derrubar. Você sabe, é preciso ter um equilíbrio nessa vida. Saber, nós vivemos e cremos. Nem tudo para nós é espiritual, mas nem tudo para nós são questões físicas. É aquele momento em que você está na sua casa e está tudo bem, mas uma questão apenas tira a paz de toda a família. Às vezes isso pode ser de ordem espiritual e é preciso ser combatido com oração. Nós oramos e aí Deus, Ele intervém na nossa situação. Mas eu queria falar agora sobre o maior motivo de nós orarmos. E pegar o exemplo, nada mais, nada menos que o exemplo de Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 26, verso 36 em diante. Preste atenção no que diz esse texto e eu vou falar para vocês sobre por que nós devemos orar. Diz o seguinte: então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar, enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste este cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. Qual é o maior motivo que nós temos para orar? O maior motivo que nós temos para orar é sermos transformados por Deus. É abandonar as nossas vontades e estabelecer as vontades de Deus sobre a nossa vida. Quando você ora, você passa a entender que muitas coisas que acontecem, que deixaram de acontecer na sua vida, era para que elas não acontecessem mesmo. E outras tantas, elas aconteceram porque tinham que acontecer. Jesus, nesse momento, sabe o que Jesus faz? Jesus tem uma vontade implícita aqui de não ir para o próximo evento da sua vida, que era a cruz. Mas
ele sujeita a sua vontade em oração à vontade de Deus. Você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? Você quer ser honesto na sua vida com Deus? Deixe Deus trabalhar na sua vida e com certeza Deus irá fazer de você uma pessoa bem-aventurada. Deus abençoe você. Espero você, se possível, fazer uma visita a nós lá na CBVN, a nossa comunidade, na rua Venâncio Aires 2430, próximo ao lado das antigas instalações do Mercado Beltrame. Espero você lá, vamos crescer em Deus e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.